Saudações, galera. Beleza? Bom, enfim, iniciamos então o conteúdo desse ano, né? Tivemos aquela apresentação da disciplina, adentramos um pouco as discussões acerca do conteúdo, passeamos ali por um pouco de história e chegamos à filosofia da Renascença. Primeiro capítulo que será abordado nessa nova trajetória de vocês. E aí, quando a gente pensa essa filosofia da Renascença, a gente vai discutir o renascimento cultural e a contestação da filosofia escolástica. A gente vai hoje avançar até a ideia de individualismo na filosofia da Renascença, para a aula não ficar muito longa, e daremos continuidade então a esse conteúdo no correr das aulas. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, quando a gente pensa no renascimento, é fundamental que a gente tenha a possibilidade de dar alguns passos atrás para compreender o que vai desencadear esse movimento que a gente chama de renascimento. Como vocês bem sabem, a antiguidade clássica, ela foi quase que em sua totalidade uma estrutura urbana. Ela tinha a estrutura urbana. Se você pensar, por exemplo, as cidades-estados gregas, bem como depois Roma e posteriormente o Império Romano, mas Roma era o centro, eram dois modelos de civilização que se organizavam dentro do espaço urbano. Elas existiam dentro de cidades. Com a queda do Império Romano, as invasões bárbaras, o que decreta o fim do Império Romano do Ocidente, nós temos um processo de interiorização da Europa Ocidental. Por consequência das invasões bárbaras, as cidades passam a se tornar espaços de insegurança, espaços de vulnerabilidade a esse tipo de invasão, a esses tipos de ataque. Então, o que ocorre? Começam a surgir estruturas no campo que vão ser chamadas de feudos e que acolhem, entre aspas, os chamados servos. Essas pessoas, elas recebem na estrutura do feudo principalmente proteção e um lugar para sobreviver, em troca de lealdade, de fidelidade para com o senhor feudal, em troca de trabalho para produzir o sustento do feudo e em troca de obediência às regras que forem estabelecidas dentro do feudo. Nesse contexto, há um fortalecimento muito grande do lugar social de cada um. Esse lugar social praticamente como estático. Então a gente tinha ali 3 grupos muito bem determinados, 3 grupos muito claros em suas fronteiras, que eram, de um lado, o clero, que vinha ganhando cada vez mais poder dada a ascensão da Igreja Católica. De um outro ponto, nós temos os nobres, ou seja, não apenas o senhor feudal, mas toda a sua corte, todos os sujeitos agregados ali àquela estrutura de poder, e os servos. Esses tinham exclusivamente a obrigação de produzir, de trabalharem. E produziam para quê? Para manter a estrutura feudal funcionando, já que a nobreza e o clero não trabalhavam, sobreviviam do esforço dos servos. Dentro dessa estrutura social, nós temos a quase completa impossibilidade de mobilidade social. Havia inclusive uma frase famosa atribuída à Igreja Católica que dizia que
Uns nascem para rezar, outros nascem para guerrear e outros para trabalhar. Essa fala da igreja é como se Deus tivesse, mesmo antes do nascimento de todos aqueles indivíduos, determinado o lugar social de cada um deles. Bom, esse é um panorama inicial. Quando a gente pensa o fim da Idade Média, quando a gente pensa um período de paz que se estabeleceu na Europa Ocidental, as pessoas começam então a ter filhos, começam então a aumentar a população desses feudos. E aí as estruturas feudais, obviamente, elas já não suportam o volume populacional presente ali. Então, os senhores feudais começam a liberar os indivíduos de suas responsabilidades, de suas fidelidades para com a terra, para que essas pessoas possam ir embora. Isso quando não são expulsas mesmo das estruturas feudais. E aí, como é que essas pessoas irão sobreviver? Se passaram sua vida inteira, nasceram em algumas situações, nasceram e viveram sua vida inteira dentro das estruturas feudais. Dentro dessa lógica, então, é que as pessoas começam a voltar a ocupar os espaços urbanos, as cidades. Mas sobreviver de quê na cidade? Óbvio, sobreviver do comércio, sobreviver da troca, da venda de produtos. E aí surge nesse contexto uma classe extremamente voltada para o comércio, que são os burgueses, que vão ocupar regiões periféricas dos centros urbanos, regiões periféricas da estrutura da cidade, chamadas de burgos. Estes homens e mulheres são, em sua maioria, comerciantes. E é exatamente esse renascimento comercial que vai proporcionar um renascimento urbano, ou seja, o comércio volta a florescer, com ele as cidades voltam a ganhar um volume significativo de pessoas. E essa junção entre o renascimento urbano e o renascimento cultural vai mais tarde gerar o que a gente chama de renascimento cultural. Percebeu essa equação? Renascimento urbano mais renascimento comercial igual a renascimento cultural. E aí esse movimento começa na Itália, mais especificamente na cidade de Florença. Por quê? Porque há ali uma concentração muito grande de riquezas, fruto desse comércio, fruto das relações bancárias que estavam se estruturando ali. E aí, quando você tem muito dinheiro, você acaba se permitindo investir esse dinheiro em outras coisas que não apenas a sobrevivência. E é exatamente esse investir em outras coisas que vai permitir que os florentinos gastem verdadeiras fortunas, e aí o termo não é gaste, é invistam verdadeiras fortunas na arte. Por isso, o renascimento cultural nasce ali, tem Florença como berço. Mas o que esse renascimento cultural nos proporciona? Bom, primeiro ele rompe com as estruturas que foram construídas lá na Idade Média. Como vocês bem estudaram no finalzinho do ano passado, na quarta unidade, vocês estudaram a filosofia medieval e viram que duas grandes escolas da filosofia medieval. Primeiro, a patrística, tendo como principal pensador Santo Agostinho, e em seguida a escolástica, tendo como principal pensador São Tomás de Aquino. Esses dois pensadores beberam na filosofia clássica. Santo Agostinho estudou Platão e adequou as teorias platônicas ao modelo cristão. E São Tomás de Aquino estudou Aristóteles e adotou e adequou a filosofia aristotélica ao modelo cristão.
Percebam que tanto a filosofia platônica quanto a filosofia aristotélica foram adequadas ao pensamento cristão. Por quê? Porque Deus era o centro do universo. Era o que a gente costuma chamar em história de teocentrismo. Tudo girava em torno da figura de Deus. Logo, o renascimento cultural vai contestar essa centralidade da ideia de Deus. Esse teocentrismo, teo, Deus, centrismo, e aí vem de centro, Deus no centro. Então, o renascimento cultural vai propor uma mudança de perspectiva. E que mudança é essa? O antropocentrismo. Trazer o homem para o centro do debate filosófico, trazer o homem para o centro da literatura, trazer o homem para o centro das artes. Então, o Renascimento começa esse movimento. E esse movimento vai gerar o racionalismo, que vai propor a verdade como fruto da razão humana, o alcance da verdade fruto da nossa capacidade de pensar e não fruto de fé ou de revelações divinas. Ou seja, nós seres humanos somos capazes de pensar e através desse pensamento somos capazes de alcançar verdades seguras. Não dependemos de verdades como iluminação divina, como vocês viram que ocorria na Idade Média. É também a construção de uma ideia humanista, ou seja, as literaturas gregas, a filosofia grega, a filosofia dita clássica, chamada de clássica, passa então a ser o objeto de inspiração desse movimento cultural que é o Renascimento. Como assim, Theo? Por que voltar para os clássicos? Por que voltar para a antiguidade? Porque os renascentistas entenderam que, quando os medievais se debruçam sobre as obras de Aristóteles e de Platão, eles o fazem a partir das referências religiosas. Eles os fazem a partir do seu modelo de vínculo com a ideia de fé. E como eles estão tentando romper com essa aproximação com a fé, eles pulam então esses quase 1000 anos de Idade Média, pulam então essa interpretação do que Tomás de Aquino e Santo Agostinho fizeram das obras clássicas e vão direto aos clássicos. É como se eu dissesse para você, olha, eu assisti a um determinado filme, o filme é incrível, o enredo é fantástico, os atores foram geniais em suas interpretações e é muito bacana o filme. Mas, se vocês quiserem, eu passo uma resenha do filme, não precisa vocês assistirem. E críticos como são, e estudiosos como são, abrem mão dessa resenha. Podem até ler para apenas ter uma visão geral, mas irão vocês mesmos assistirem ao filme e fazerem vocês mesmos o julgamento do filme, da obra, a interpretação própria da obra. Foi isso que os renascentistas fizeram. Eles leram os medievais. Eles entenderam a filosofia medieval, mas desejavam outras abordagens. E para realizar essas outras abordagens, só havia como possibilidade ir direto às fontes. Que fontes eram essas? Os clássicos. Então, essa é a perspectiva do humanismo que surge como característica do Renascimento. Outra característica importante é o individualismo. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente pensa em Idade Média, quando a gente pensa nas estruturas feudais, quando a gente pensa na organização da Europa enquanto estrutura social, a gente não enxerga indivíduos, a gente enxerga classes muito bem demarcadas, a gente enxerga estamentos ou estados muito bem demarcados. O que seriam esses estamentos ou estados?
Lembra que vocês estudaram isso no ano passado em sociologia? Estamentos é o que hoje a gente chama de classe. Na Idade Média, qual eram esses estamentos? Quais eram esses estados? Havia, como eu já disse antes, clero, nobreza e servos. Lembre-me, por gentileza, do nome de um servo. Vocês não conhecem. Lembre-me, vá lá, de um nome de um padre. Vocês não conhecem. Lembre-me, vá lá, de um nome de um senhor feudal. Vocês não conhecem. Porque o indivíduo não importava. Importava a estrutura de estamento, a estrutura de classe. E o renascimento vai exatamente no sentido contrário, de que cada indivíduo em si é uma pluralidade, uma riqueza impressionante de possibilidades. E aí esses indivíduos passam a ser valorizados exatamente por suas habilidades e qualidades individuais, e não mais por pertencer a um grupo ou uma classe. Isso é fundamental, porque a gente vai ter a ascensão de figuras emblemáticas e geniais ao longo de todo o Renascimento. Só para lembrar dois, Miguel Ângelo Buonarroti, famoso Michelangelo, filho de uma família burguesa e que ascende à condição de grande artista. Leonardo da Vinci, outra figura do Renascimento, que inventou, pintou, escultou, demonstra toda a sua genialidade individual e não como pertencente a um grupo. Tranquilo? E, como eu havia dito antes, apenas para amarrar essa lâmina do slide, sem o comércio, sem as riquezas geradas pelo renascimento comercial, o renascimento cultural não seria possível. Porque, infelizmente, se você tem fome, você não pensa em arte. Tranquilo até aqui? Então vamos para a amarração e conclusão dessa parte do conteúdo. Bom, quando o homem é trazido para o centro, lembrem, antropocentrismo, ele passa a se apegar à capacidade humana de refletir, de raciocinar, e passa a basear todas as suas investigações e a construção de suas verdades nessa capacidade de pensar. Logo, a razão, a racionalidade vai ganhar um protagonismo, vai ganhar uma centralidade e uma importância muito grande nessa relação entre o homem estar no centro e agora ser capaz de pensar a própria realidade da qual ele faz parte. Logo, na medida em que o homem está no centro, esse modelo teocêntrico anterior, em que Deus estava no centro, começa a ser afastado. Logo, a razão humana, fruto das reflexões humanas, vai assumir uma importância maior do que a razão submissa à fé, que era comum na Idade Média. É só vocês lembrarem que, por exemplo, durante a patrística, atribuía-se grandes ideias, grandes invenções e grandes escritas a uma iluminação divina feita pelo Espírito Santo, e não como fruto da genialidade do homem que a produziu. Tá claro até aqui? Lembrando, se você tiver dúvida, anota para a gente tirar essas dúvidas durante as lives. Bom, então a filosofia, a arte, a literatura passam a ter o homem como objeto de suas inspirações, de suas temáticas, de sua abordagem. O homem passa a ocupar então todos esses espaços. A figura humana passa a ser representada em todos esses espaços, na filosofia, na arte, na literatura. Então, a gente passa a fazer parte dessa lógica de organização social. E aí, óbvio, essa convicção, esse vínculo vai se fortalecendo cada vez mais entre a fé
E aí, não a fé como uma manifestação religiosa. A fé, a crença, o apego a uma verdade cada vez mais racional, que a gente vai, óbvio, chamar de irracionalismo. Então a gente passa a acreditar, dar crédito cada vez mais à capacidade humana de pensar para resolver problemas, para explicar realidades. E aí a gente vai ganhando um apego muito grande a tudo que pode ser explicado através da razão. Não à toa, a gente tem nesse renascimento cultural um marco fundamental, uma base fundamental para o que mais tarde a gente vai ver como revolução científica. Todo esse movimento ele está interligado, ele é fruto de uma construção histórica. E aí, dentro dessa ideia de humanismo e individualismo, essa filosofia cristã, que foi o período anterior, que foi o período que antecedeu o movimento renascentista, ela começa a enfraquecer. Por que ela começa a enfraquecer? Porque, como a gente está agora valorizando mais e mais e mais o protagonismo, a centralidade da razão, aquela interpretação dos clássicos gregos sobre o modelo cristão, a adequação desse pensamento grego ao modelo cristão vai ficando cada vez de lado. E aí o Renascimento vai provocar, vai incentivar o desenvolvimento da subjetividade e da autonomia do sujeito. Imagina o seguinte, para a gente concluir. Você, exatamente você. Você é um mundo de possibilidades em sua individualidade. Vamos lá. Somos mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nessa pluralidade de indivíduos, ninguém, e aí não é um clichê, ninguém é igual a ninguém. Seja biologicamente falando, seja geneticamente falando, e aí tem a ver com a biologia, seja psicologicamente falando, somos todos diferentes. Por mais que a gente leia os mesmos livros, por mais que a gente assista aos mesmos filmes, nós vamos, a partir das nossas experiências, das nossas individualidades, das nossas subjetividades, moldando quem somos enquanto indivíduos. E por mais que compartilhemos 6, 7, 10, 15 anos no mesmo espaço, bebendo das mesmas fontes que uma outra pessoa, cada um vai se formar em um sentido. E, de certa forma, a valorização dessa autonomia e dessa subjetividade do sujeito, ela começa a ser valorizada e fortalecida ali, no Renascimento. Não que isso não tivesse ocorrido, por exemplo, na antiguidade. Não que essa individualidade não tenha ocorrido na Idade Média. Sim, ocorreu com menos força. Por que com menos força? Por que com menos importância? Porque havia uma força maior e mais importante, que era o pensamento baseado na ideia de fé. Então a individualidade contestava essa unidade que era a fé. Como o Renascimento questiona tudo isso, ele passa então a incentivar essa individualidade, essa subjetividade. Tranquilo? Bom, eu os convido a lerem essa pequena parte que eu apresentei hoje, a pararem um pouco para refletir sobre isso e a gente se encontra na próxima aula para concluir esse material e dar continuidade a todos esses conteúdos. Tranquilo? Eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.